Mais uma vez, bom dia a todos. Quero registrar aqui a presença da equipe da saúde, onde irão fazer a apresentação de contas da saúde e prestação do relatório do terceiro quadrimestre de 2024 e do primeiro e segundo quadrimestre de 2025. Quero registrar a presença aqui da senhora secretária de Saúde, Isabelle dos Anjos, nosso amigo Edinaldo Silva, o Bila, Joelma Ricardo, a senhora Valéria, responsável pelo PNI, senhora Joelma, né? Isso. Eu quero convidar aqui a secretária de Saúde, fazer parte da mesa, senhor Edinaldo, e a senhora Joelma, Ricardo, para fazer parte aqui da mesa. Peço que todos fiquem de pé para a execução do hino do nosso município. Como por um canto de um jardim florido, de rosas multicores, do céu de opala, te serviu de manto e terra dourada, olho d'água das flores. Jubilosos teus filhos se veneram, porque orgulho deste cálido sertão, e todos os rincões que no estado inteiro, és tu cidade, o mais belo então. És bela e forte, rica e majestosa, ficas encravada no sertão das Alagoas. Tu és pequenina, mas és valorosa, o hino de gratidão ao Criador tu entoas. Jubilosos teus filhos se veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado inteiro, és tu cidade, o mais belo rincão. Recebe, pois, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa dedicação. Em cada um de nós, vês um filho dileto, erguendo-te no altar, sempre em teu coração. Jubilosos teus filhos se veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado inteiro, és tu cidade, mais belo rincão. Peço à segunda secretária, Josélia Cavalcante, fazer a chamada dos vereadores. Ana Carolina Silva Queiroz. Presente. Célio Ribeiro Alves. Diego Barros dos Santos. Presente.
Evandro Alves Machado. Divaneide Barbosa Alcântara. João Rodrigues dos Santos Filho. Presente. José Carlos Laurentino Torres. Presente. José Cícero da Cruz. José Maciel da Silva. Presente. Josélia Vieira Cavalcante. Presente. Manuel Messias Rodrigues. Havendo um número legal, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro aberta essa audiência pública. Em seguida, registro mais uma vez a presença de todos aqui da equipe da saúde, na pessoa da nossa secretária Isabelle, da diretora do Hospital Maíre, da Joelma Ricardo, da Valéria, do Roberto, Tauana, Adenildo, da farmácia, Elane, Camila, Edilson, lá do Enemias, Carleandro, coordenador do CAPS, nosso amigo Iago, nossa Maria Aparecida, da Clínica da Família, Solige, da Vigilância Sanitária, e os demais que estão aqui presentes, sintam-se todos abraçados por essa presidência. Quero dizer aos nobres colegas vereadores que esta audiência é para prestação de contas da saúde, representando ao terceiro quadrimestre de 2024 e do primeiro e segundo quadrimestre de 2025. Passo a palavra para a senhora Joelma Ricardo. Pode, à vontade. Vamos passar a palavra primeiro para a secretária, para dar as boas-vindas a todos, e logo em seguida a gente passa para a Joelma. Bom dia a todos e a todas, senhores vereadores, público aqui presente, técnicos, obrigada pela presença. Como eu reforcei com vocês, é um momento da gente prestar contas de todo o serviço que a gente prestou à nossa população. Então, estamos abertos a dúvidas, né? No final vai ter a abertura de vocês se colocarem. A gente também está à disposição. É com muito prazer que a gente apresenta os números e todo o trabalho desenvolvido pela saúde durante esses últimos anos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Tá alto o som, estou falando muito alto, tá bom? Tá para todos escutarem? Como já foi apresentada, né, sou Joelma Ricardo e vou fazer a apresentação dos dados referentes ao fechamento do ano, terceiro quadrimestre de 2024 e os dois quadrimestres de 2025. Aqui é só um recorte da lei complementar que institui esse ato que nós estamos realizando hoje. A prestação de contas a que se refere na lei complementar 141, ela determina que a saúde faça ao final de cada quadrimestre a apresentação dos dados. São 3 grandes grupos, né, blocos de apresentação. Um deles é a oferta de serviço, quadro de profissionais dentro da sua estrutura e aquilo que foi executado dentro de produção e os indicadores. O outro é sobre auditorias que foram realizadas e a outra parte é a execução orçamentária e financeira. A gente tem aí só a questão de apresentação do município, né, sua composição
territorial, identificação. A gente não tem nenhuma modificação aí em relação à representação e endereço. Aí são os gestores, também a gente não teve nenhuma alteração. José Luiz Prefeito e secretária Isabelle Vasconcelos. A gente tem um dado em relação ao Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde é o plano que vigente no momento é o de 2022 a 2025. Ele foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde e está vigente até o presente momento, que vai ser executado até o final de 2025. Aqui é só um recorte da parte da regionalização. Nós somos um município que, dentro do estado de Alagoas, nós temos uma divisão territorial de 10 regiões de saúde. E nós fazemos parte da 9ª região, que é composta por 14 municípios. E tem Santana do Ipanema como seu polo regional. Mas aqui são os municípios que compõem essa 9ª região. Então, a gente faz parte desse grupo de municípios. Canapi, Carneiros, Dois Riachos, Maravilha, Monteirópolis, Olho d'Água das Flores, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Poço das Trincheiras, Pão de Açúcar, Santana do Ipanema, Senador Rui Palmeira e São José da Tapera. Em relação ao Conselho Municipal de Saúde, também nosso conselho está vigente, é composto por 8 membros titulares e 8 suplentes, e temos o Nilson, que é o presidente atualmente. Em relação aos dados de demografia e mortalidade, nós temos uma população, de acordo com o censo e as últimas estimativas também que já foram atualizadas de 2024 e 2025, a gente tem uma população total de 21.132 habitantes, sendo a maior parte do sexo feminino, 10.931, e 10.201 do sexo masculino. Aí é só a questão da distribuição por faixa etária. Aqui é população de acordo com a contagem do último censo, do IBGE. E aqui a gente tem a população, os nascidos vivos de mães residentes de Olho d'Água das Flores. Então, até o fechamento do ano de 2024, nós tivemos 356 nascidos vivos. Ou seja, bebês que nasceram em qualquer lugar, né, em qualquer outro, a gente não tem maternidade, mas a nossa referência é Santana, mas as mães residentes de Olho d'Água das Flores tiveram seus bebês, e aí é o número de nascidos vivos. Já em 2025, até abril, foram 114. Aí, quando a gente vai somando, até o final de agosto, que é o segundo quadrimestre, nasceram 232. Né? Então, a gente tem uma média aí desse número de nascidos vivos durante o ano. Acho que eu fiquei muito atrás. Em relação aos nascidos vivos, essa é uma informação adicional por local. Se alguém tiver curiosidade de dizer assim, nossos bebês nasceram onde? Né? A gente teve aí, o ano passado, a grande maioria em Santana do Ipanema, né, 323. O outro local com um número maior foi Arapiraca, com 16, e em Maceió. Os demais foram algumas situações assim, mais, vou chamar de corriqueira, né? Que não são as nossas referências. Batalha, Delmiro, inclusive nasceram 4 bebês aqui no nosso território, né? Então, e em 2025, essa distribuição, os 232 nasceram, a grande maioria também em Santana, a Arapiraca já foi um número até maior, né, considerando em relação ao total do ano passado, e Delmiro, Maceió e Palmeira dos Índios. Esse quadro aqui é só para um despertar, né, a todos nós. Aqui são as internações de residentes de Olho d'Água das Flores por CID, né, por capítulo da Classificação Internacional de Doenças, de que mais a nossa população adoeceu e se internou. Retirando a parte de gravidez, que a gente não vai considerar como uma doença, né? É um evento. A gente tem aí os que estão com os quadrinhos, é só para chamar atenção. A nossa população se internou mais em 2024 por doenças neoplásicas, que são os cânceres. Aí aqui não quer dizer que 101 pessoas se internaram.
Não, porque é durante o ano. Então, a mesma pessoa pode ter se internado mais de uma vez. Aí é só para computar a questão de produção. Isso aqui não quer dizer que se internaram aqui, porque a gente não tem hospital com a IH. Isso aqui são locais. É a questão de adoecimento, de que as pessoas adoeceram mais e, nesse caso, se internaram. A gente tem aí outro destaque para as doenças do aparelho digestivo, doenças da pele e de tecido subcutâneo, e, por último, as lesões de envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas. Os acidentes, as tentativas de homicídio, por exemplo, uma pessoa sofreu aquele evento, aquela violência, e chegou a ser internada, que não está falando da morte. E aí a gente vem para 2025, a mesma informação do quadro anterior. Até o final de julho, porque essa informação não estava fechada ainda em agosto, no Ministério da Saúde, porque todos esses dados aqui são dados públicos, nenhuma informação aqui que a gente está passando é uma informação que não há transparência, todas elas são dados públicos. Inclusive, aqui a gente diz que é a fonte DataSUS Tabinete. Então, são informações que qualquer pessoa pode visualizar. Então, aqui a gente teve, em 2025, até julho, 35 internações por neoplasias, 41 de doenças do aparelho respiratório, 40 do aparelho digestivo, 33 do aparelho geniturinário e 61 também dessas causas externas. O destaque ali para a gravidez, porque a gente, como eu já expliquei, não é uma doença, né? A pessoa, para poder ter o bebê, é recomendado que vá para um hospital. E aqui é só para chamar nossa atenção. Olha esse quadro como é um destaque, né? A gente tem lá 36% das internações foram por gravidez. As pessoas se internaram mais dos nossos residentes, e isso é esperado, né? Que nasçam mais pessoas. Mas quando a gente observa das internações, chama atenção aí em 2025, as causas externas, os acidentes, né? Principalmente a gente sabe, acidente com um veículo automotor, que é uma grande problemática que a gente tem vivenciado. Aí seguido das doenças de pele, doença de aparelho geniturinário, enfim, aí é só para a gente se observar, né? Porque todos nós estamos incluídos aí nessa situação de mortalidade. E aqui a mortalidade. Residentes de Olho d'Água das Flores que morreram. Aqui não é onde morreu, é residente nosso, certo? Munícipe. Então, morreram em 2024 167 pessoas. Foi menos do que em 2023. A gente tem aí, em 2025, essa informação foi computada até dia 23 de setembro, mas essas informações, elas sofrem alterações a qualquer momento, porque a gente depende do local que a pessoa morreu ser digitado no sistema. Porque o munícipe daqui pode ter morrido em São Paulo, mas tem que São Paulo digitar a declaração do óbito no sistema para poder a gente conseguir visualizar e ser computado. Então, essa informação ela não depende exclusivamente da gente, depende do local, principalmente, que a pessoa faleceu. Então, a gente teve um número de óbitos bem inferior, né, considerando esse período. Os óbitos por residentes por faixa etária. A gente tem aqui, 2024, menores de ano, morreram 8 no ano inteiro. Em 2025, morreram 2 até abril e até 23 de setembro, né, que estava registrado no sistema, só tinham falecido esses 2. Então, não é 2 mais 2, 2 é o total, certo? Este ano. Graças a Deus, né? Isso é um dado muito importante para a gente, porque o que mais a gente busca é redução de mortalidade infantil. Crianças menores de 5 anos não morreu nenhum, de 10 a menores de 20 anos, nenhum, só um em 2024, morreu um, né? Não é só um, é para ser mais. Mas, graças a Deus, que a gente tem um número, né, de óbito numa faixa etária que está crescendo, está evoluindo, isso é muito importante. E de 20 a menores de 60 anos, morreram 48 em 2024 e morreram 8 até essa data computada de 23/9, que é referente até o final de agosto. E maiores de 60 e mais, morreram 110 em 2024, no ano inteiro,
E em 2025 foram 9 até abril, e até agosto o total foi de 24, ou seja, são aqueles 167 do ano passado e os 36 desse ano, até a data que a gente já apontou. Em relação aos agravos de notificação compulsória, esse é um dado obrigatório, né, como o título já diz, que é compulsória. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, só a título de compartilhamento da informação, que determina que os profissionais de saúde, principalmente, eles têm a responsabilidade, mas todos nós, né, cidadãos, devemos fazer a notificação de quando tem alguma doença, algum agravo dentro daquela portaria, porque são doenças que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Então, isso parece que haja uma preocupação por todos nós para que seja notificado e seja investigado. Por quê? Se de repente é uma doença que é transmissível, tem suas medidas de cuidado, já que seja instituído para outras pessoas não adoecerem também. Então, a gente teve aí, em 2024, 482 notificações. Isso não quer dizer que foram dados, que a notificação já é a confirmação. Muitos casos são notificados, investigados e descartados. E os que são confirmados são tomadas as medidas, seja de tratamento, seja de cuidado para não transmissão. Então, a gente teve aí, em 2025 até agosto, 204 notificações. E a gente tem aí das mais diversas, que todos nós, né, conhecemos. Desde acidente de trabalho com material biológico, acidentes com animais peçonhentos, Covid, dengue, intoxicação exógena, violência interpessoal e autoprovocada. Aí é só a título de exemplo, né, para a gente visualizar isso. Ou seja, quando a gente percebe que uma pessoa está com sinais e sintomas de uma determinada doença que é transmissível, a gente tem essa providência a ser tomada e que o setor responsável por isso, né, que faz essa busca, faz esse compilamento das informações, é o setor da vigilância epidemiológica. A gente tem aí, em relação ao Programa Nacional de Dengue, né, que é o setor das endemias, né, ilustre Edilson e a sua equipe. A gente tem as ações que são realizadas, né, pelos nossos agentes de combate às endemias. A gente tem as visitas domiciliares, o que foi identificado para fazer tratamento, os depósitos tratados, criadouros, enfim. E o índice, né, que o índice predial, que vai visualizar, que é para poder haja as intervenções de cuidado para que a gente não tenha focos, né, apesar de a gente ser endêmico, mas não tem, que consiga destruir, eliminar os focos e haja uma menor transmissão para a população. Então, a gente teve aí 53.499 visitas, né, domiciliares realizadas por essa equipe, 21 mil no primeiro quadrimestre desse ano e 22 mil no segundo quadrimestre. Aí está separado. E a gente tem em relação ao índice, né, no ano de 2024, no terceiro quadrimestre, a gente estava com um índice de 1,14 na zona urbana e 0,33 na zona rural. Este ano, né, até abril, quando fechou, estava 1,52 urbano e 0,41 no rural. E já no segundo quadrimestre, até o fechamento de agosto, foi 0,68 no urbano e 0,32 no rural. O que isso significa, esse 1, alguma coisa? Quando está de 1 ou mais, a gente já está em estado de alerta, porque o recomendado é isso, para a gente ter o cuidado de intervir. Mas a gente faz esse monitoramento, porque isso é uma coisa contínua, e no último quadrimestre desse ano, né, no mais recente, até agosto, a gente estava abaixo de 1, que isso é uma situação esperada, né, por sermos endêmicos, mas que estamos, digamos assim, mais tranquilos. Mais tranquilo não quer dizer que não estamos alertas para identificar. Em relação ao controle de leishmaniose, que a gente conhece como calazar, são realizadas as ações também, né, que somos endêmicos também. Então, a gente tem as visitas domiciliares. 2024, o ano inteiro, né, foram 1.205, e esse ano, até abril, 331, e até agosto, aí somando, foram 816 visitas. Dessas visitas, aí foram realizados os testes, identificados os cães,
foram realizados 620 no ano passado, e esse ano já foram realizados 475. Os testes positivos, né, desses cães, quando é identificado que tem calazar, então é feito um outro exame, que é para poder confirmar, e dentro de todos os critérios e protocolos, esses cães são eliminados por conta dos riscos. Então, a gente teve os 8 ano passado, e esse ano foi apenas 1. Só que dos 8 do ano passado, 7 foram eutanasiados, porque essa é a determinação que o Ministério faz, né, recomendações, várias recomendações, inclusive. Em relação à doença de Chagas, também somos endêmicos, então a gente realizou 1.054 visitas em 2024 e 723 até 2025. Aí que é o tratamento para identificação, né, a busca e identificação de barbeiros. Então, a gente teve um barbeiro, né, 9 localidades trabalhadas, um barbeiro encontrado em 2024, e esse ano a gente conseguiu encontrar 5, né, já essa identificação. Aqui é o outro ponto, que é a oferta e produção de serviços públicos, da rede assistencial própria, contratada conveniada, e os indicadores de saúde da população. Então, a gente vê aqui. Aqui é a produção da atenção primária. A atenção primária é aquela produção do que a gente conhece como PSF. Né? As nossas 8 equipes de saúde da família, como sempre a gente usa essa sigla, né, ainda, como PSF. Hoje a gente já tem uma alteração para Estratégia de Saúde da Família, mas é o que popularmente a gente conhece como PSF. Então, aqui, aquelas equipes que são compostas por médico, enfermeiro, dentista, que eu estou falando de Estratégia de Saúde da Família, com a saúde bucal. Médico, enfermeiro, dentista, agentes comunitários, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem. E a gente aqui nessa produção também tem a produção da equipe, apesar dela ser uma equipe de média complexidade, mas sua produção está dentro desse sistema, que é o mesmo sistema da atenção primária, a equipe do Melhor em Casa, e a gente tem também a EMULTI, que é a equipe multidisciplinar, que antes a gente chamava de NASP, né? Hoje a gente chama de EMULTI. Então, aqui está computada a produção de todas essas equipes. E a gente teve aí. Os cadastros é o total de pessoas cadastradas lá naquela fichinha que todo mundo conhece, que só a gente vai na sua casa e lhe cadastra para vincular ao PSF. Então, a gente teve, o ano passado fechou com 20.669 pessoas cadastradas, e esse ano, até agosto, a gente fechou com 21.015 pessoas cadastradas. Em relação à produção, a gente teve de atendimento domiciliar. Esse atendimento domiciliar não é aquilo ir na casa da gente, o médico e o enfermeiro da equipe só da família. Domiciliar aqui é o específico da EMUT, certo? Então, a gente teve aí 5.522 pessoas atendidas, fechando o ano 2024, e até agosto desse ano, 3.711. Em relação ao atendimento individual, aqui são os profissionais de nível superior das equipes de PSF, tirando o dentista, e as equipes da EMUT. Então, a gente teve 55 mil atendimentos em 2024 e até agosto, 34.445. Os atendimentos odontológicos individuais é o que os dentistas, né, das equipes de saúde da família, saúde bucal, realizaram. Aí é o número de pessoas atendidas. Ressalto, a mesma pessoa que foi lá 2, 3 vezes ser atendida está computada aqui. Então, aqui não é pessoa, é número de pessoas atendidas. Então, foram 16.304 atendimentos pelo dentista em 2024 e até agosto de 2025, 11.060. As atividades coletivas são aquelas ações realizadas de educação permanente, educação em saúde, mobilizações, que aglomeram pessoas para fazer determinada ação. Então, aqui foram realizadas 1.889 ações. Aqui não são pessoas. Aqui é o total de ações. E até agosto desse ano foram realizados 1.507. Avaliação de elegibilidade e admissão, aqui é uma ficha que é preenchida pelo pessoal do Melhor em Casa, e para poder avaliar o paciente se ele atende aos critérios que o programa determina, um programa federal, que tem todas as suas regras para poder você fazer essa assistência. Então, aí é para poder fazer a identificação. Então, o ano passado foram realizadas 91 avaliações,
e esse ano, até agosto, foram realizados 50. Em relação aos marcadores de consumo alimentar, é uma ficha que é feita para fazer a identificação para tentar identificar a situação alimentar, estado nutricional de crianças, né, e tem o grupo, adultos também. Foram realizadas 2.833 avaliações e até agosto desse ano, 2.300. Procedimentos individualizados. Aqui é o número de procedimentos, não é o número de pessoas. Aqui é o que computa, inclusive, e quase que prioritariamente, dos profissionais de nível médio, mas entra de nível superior também, mas é porque o de nível médio é auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, computa aí. Quando a gente vai num PSF que realiza um curativo, uma administração de medicamentos, não vai estar computado aí nesse dado. Então, foram 113 mil em 2024 e até agosto desse ano, 72.960. Aqui é o registro de vacinação. Foram registradas 7.868 na ficha de vacinação e até agosto de 2024, 9.731. E, por fim, a produção de visita domiciliar e territorial, esse dado é exclusivamente do agente comunitário de saúde. Os nossos agentes comunitários realizaram 189 mil visitas domiciliares em 2024. Em 2025, já foram registradas até agosto 156.600 visitas pelos agentes comunitários. Aqui é só para classificar. No Melhor em Casa, tem 3 modalidades de atendimento. A mais esperada é a 2, são aqueles pacientes que não são de atenção primária, né, não são lá do PSF para ser atendido, classifica como nível de atendimento que não há ainda necessidade de internamento, por exemplo, mas que o Melhor em Casa pode fazer essa assistência. Então, foram registrados 5.439 atendimentos em 2024 e 3.687, todos na modalidade que é a que a gente espera, porque a 1 é a atenção primária e a 3 é quando o paciente está precisando de ventilação mecânica, que não foi o caso de nenhum dos nossos. Aqui é uma produção só a título de exemplificação, que é do incentivo de atividade física. Foram realizadas 319 atividades nas UBSs e esse ano, até agosto, 843. Aqui é só para a gente ficar mais, tentar incentivar para que todo mundo adote a prática de atividade física, né? Porque isso é tão importante para a saúde. Aqui é um dado, só para... Vou tentar detalhar um pouco ele aqui, mas é só para haver um entendimento em relação ao que é uma tabela SUS. Essa informação é por grupo de procedimentos da tabela SUS. Aqui são os procedimentos de média complexidade que nós realizamos em 2024. Aqui é o ano inteiro de 2024. Foram realizados 582 procedimentos de ações de promoção. Por que a coluna valor não tem valor? Porque os procedimentos de ações de promoção e prevenção em saúde, eles não são computados financeiramente para o Ministério da Saúde. Ou seja, na tabela SUS, ela não tem valor. Você tem gasto, mas você não tem valor nela. Então, é como se fosse assim, não computa nenhum valor financeiro. Os procedimentos com finalidade diagnóstica são procedimentos de exames, né? Principalmente para poder você fazer a identificação, como o próprio nome já diz, para contribuir no diagnóstico. Então, foram realizados 73.751 procedimentos. Aí computa desde um procedimento de um exame laboratorial, a um eletrocardiograma, uma ultrassonografia, todos esses procedimentos são computados aí. Mas só para a gente fazer uma continha rápida aqui, se esses procedimentos fossem pagos pelo valor de tabela SUS, eles computariam 395 mil reais. Imagine quando nós conseguiríamos fazer 73 mil procedimentos com 395 reais.
ou 395 mil. Ou seja, aqui, aquilo que está computado de um exame laboratorial, que às vezes custa menos de R$2 na tabela SUS, mas a gente sabe que em lugar nenhum a gente conseguiria gastar, né, para poder executar um procedimento com esse valor. Então, aqui é o que a tabela SUS demonstra dessa defasagem. Isso aqui não quer dizer que depois que a gente produz, a gente vai receber. Não. A gente pode ter produzido muito mais do que o que a gente recebeu do Ministério, mas a gente não vai receber esse valor adicional, certo? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia do que é uma tabela SUS de defasagem. Procedimentos clínicos são procedimentos não cirúrgicos e não de exames. Por exemplo, uma consulta médica de um especialista. Alguém sabe aqui o valor de uma consulta de um especialista? Quanto custa na tabela SUS? R$10. Né? Então, esse é o valor que a tabela SUS computa. Né? A gente não vai receber pelo que a gente fez, mas esse é o valor que está lá computado como procedimento de tabela SUS. Então, assim, a tabela SUS ela é bem assustadora. Então, a gente realizou 126 mil procedimentos clínicos, que computou pela tabela SUS R$455 mil. Órteses e próteses, essas órteses aí foram próteses dentárias, né, que foram 16, que deu R$370. E deslocamento ajuda de custo, que são aquele cálculo que é feito para aqueles pacientes que fazem tratamento de TFD exclusivamente hemodiálise e câncer, né, oncologia, que é um cálculo que o Ministério já tem em sua fórmula, foram 437 na computação desse dado. Ou seja, em 2024, nós realizamos, de procedimentos ambulatoriais de média complexidade, 9.275 procedimentos. Eita, não é 9.000 não, é mais. Então, tem um número errado aí. Eu vejo já a correção. Que computou... Não, esse aí não está não, certo? Eu acho que está numa tela superior. Eu vejo já. Mas vamos para 2025 só para ver, porque eu tomo já esse valor aqui. Em 2025 foram, nessa mesma lógica, eu vou apresentar o total só para a gente ter uma noção, 67 mil procedimentos em 2024 até abril, que foi 314 mil. Em 2025 até agosto, computou 124 mil procedimentos, que deu um valor de R$587 mil. Certo? Ô, Bila, você tira uma foto dessa aí, você soma para mim só essa primeira coluna, só para a gente falar aqui antes de terminar. Pessoal, vou só fazer a correção ali da soma com esse total do 2024. Foi só o total ali que está errado. Em relação à produção do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. No CEL, a gente tem várias especialidades. Aquelas especialidades que dentro do PSF, né, da Secretaria de Saúde da Família e Saúde Bucal, não consegue atender. Então, a gente teve aí, desde o clínico geral da odontologia, ao bucomaxilofacial, do endodontista, que é prioritariamente canal, né, por exemplo, pacientes com necessidades especiais, periodontia, protesista e prótese no total. Então, a gente teve aí 1.354 atendimentos, 469, 590, enfim. Quando a gente chegou em 2025, até abril, nós tivemos 142, 171, 104, enfim, 2025 até agosto, que é o total, a gente teve aí 227 atendimentos do clínico geral, 306 do bucomaxilo, 216 do endodontista, enfim, o total de próteses até agosto foram de 110. Aqui é só um pequeno detalhamento, que não precisa a gente se aprofundar nessa parte, que foi o total de procedimentos realizados na unidade Adélia Abreu Vilar, que foi desde exames laboratoriais, porque o laboratório está dentro desses CNEs, e todos os procedimentos realizados lá. Então, a gente teve 211 mil procedimentos em 2024, e até agosto desse ano, até julho desse ano, a gente fez 129 mil. Aqui na clínica da família Olidaguense, também na mesma lógica, nós realizamos 6.418 procedimentos
em 2024, mas em 2025, até julho, a gente já superou os procedimentos do ano passado, que foi 7.568. Só para ressaltar, né, repetindo, a fonte desses dados são dados públicos. Tem lá na sua fonte, DataSUS Tabuin. São informações públicas. Nenhum aqui foi de dado interno que tem necessidade de fazer busca, que não haja a possibilidade de qualquer cidadão averiguar. A produção do CAPES, desde visita domiciliar, teste realizado fora da estrutura, as consultas, atendimentos, foi um total de 13.157 em 2024, 3.980 em 2025 até abril e 3.818 até julho. Os testes rápidos, aqui é só uma questão de demonstração. A gente faz outros testes, mas o que a gente faz é a identificação aqui para ficar, até para incentivar a todos, que é importante a gente realizar essas testagens. Nós realizamos de HIV, sífilis, hepatite B e HBV, que tivemos em 2024, né, essa média aí, 730, 15, 682. Em 2025, até julho, nós computamos 303 de HIV, 393 de sífilis, hepatite C igual e 390 de HBV. Aqui são informações importantes, né? A gente tem um elenco também como as prioritárias para poder incentivar a população a fazer a testagem. Aqui a produção total da vigilância sanitária, né? Foram 1.470 procedimentos dentro de visitas, inspeções e alguns testes que são computados também como do financiamento da vigilância sanitária. E 2025 até julho foram 831. Aqui a nossa rede física, né, os estabelecimentos. Eu acho que muita gente já deve ter escutado a gente falar muito em CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, todos os nossos estabelecimentos têm que estar cadastrados. E aqui a gente tem. Não tem nenhum estabelecimento de gestão estadual. Todos da gestão municipal, nós temos uma academia, 2 postos de saúde, que são os postinhos de apoio para os PSFs, uma unidade de pronto atendimento, que é o Adélia, Abreu Vilar, uma unidade da gestão, que é da Secretaria, 8 centros de saúde, unidades básicas, que são os PSFs, 2 clínicas, centro de especialidade, que aqui entra tanto o que tem do Adélia, que tem essa classificação, como da Clínica da Família, a unidade de apoio diagnóstico e terapia, que tem as 2, que fazem também complementação de exames, tanto lá no Adélia também, como na própria clínica, e um centro de atenção psicossocial, que é o CAPS. Então, nós temos 18 estabelecimentos de saúde. E aqui são alguns indicadores para chamar nossa atenção, né? Despertar, e a gente também pede a colaboração de todos em relação a isso, porque isso faz parte do nosso cotidiano enquanto Secretaria de Saúde para fazer essas averiguações, sensibilizar a população em diversas situações que a população, às vezes, a gente fica lá batendo na tecla para poder a gente conseguir contribuir e ter uma melhoria da situação de saúde. Então, aí são as coberturas vacinais, né, menores de ano. A linha é a meta. Então, apenas BCG, que é a vacina ao nascer, e a de rotavírus, que a meta é 90%. Todas as demais, a meta é 95%. Então, ali, a coluna azul é 2024, a coluna laranja é 2025, até junho, que aqui são dados oficiais, são dados que o Ministério que disponibiliza, também são dados públicos. Nós tivemos aí apenas pneumo 10 e pneumo 10 apenas. E então febre amarela em 2024. Todas as demais a gente tem uma superação de meta. Isso deixa a gente muito confortável e entende que a colaboração de todos. É toda a população que se mobiliza para isso. Porque a gente tenta sensibilizar. E também a população precisa, né, estar atenta e aceitar para poder a gente também conseguir ter esse êxito. Que isso é importante para todos nós, né, minha gente? Porque isso aqui é prioritário para a gente ter redução de mortalidade infantil. Aqui em 2025, eu falei uma coisa, 2025 é porque ficou repetido. Aqui a criança de 1 ano,
que ela era menor de ano, aqui é criança de 1 ano. Então, a criança de 1 ano completou 1 ano e não completou 2 ainda. Tem 1 ano e 1 dia, ou 1 ano, 11 meses e 29 dias. É criança de 1 ano. Então, a gente tem aí as metas desse ano. Então, para hepatite B, a gente já superou a meta, né? Considerando, quando a gente comparou o ano passado, a gente foi bem mais. E ultrapassamos a meta em todas essas vacinas. Então, isso é um avanço significativo, porque a gente sabe a dificuldade que é. E aqui são dados registrados que têm informação de cartão SUS e ou CPF. Então, são dados fidedignos e que não somos nós que puxamos aleatoriamente. São dados que vêm da Rede Nacional de Dados do Ministério da Saúde. E também são públicos. Veja que a gente coloca ali na fonte, né, de onde vem a informação. Aqui são os óbitos de residentes. A gente já falou dos óbitos gerais, mas aqui é porque, como indicador, a parte de mulher em idade fértil, que a gente chama de MIF, que são mulheres que morreram entre 10 e 49 anos. Por que a gente investiga esses óbitos? Para tentar identificar, ou não, para tentar não, para conseguir, né, para ter a identificação se a causa daquela morte está relacionada à morte materna, né, para que a gente tente intensificar ações que isso não ocorra. Então, a gente teve 11 óbitos de mulheres nessa faixa etária em 2024 e até julho a gente tinha tido 4, mas que nenhuma era relacionada à morte materna. Não tinha como causa alguma relação com materno. A gente teve 5 óbitos fetais em 2024 e 4 até julho deste ano. E óbito infantil a gente já tinha visto, né? 8 foi o total ano passado e esse ano, até julho, a gente tinha tido 2. Nascidos vivos, aqui é só por tipo de parto, né? Em 2024, a gente teve 24 e 25. A gente tem aí equiparado, né? Mas em relação à proporcionalidade de um ano para o outro. Mas quando a gente observa a proporção de parto cesárea, a maior parte dos bebês hoje estão nascendo por parto cesárea. E outros indicadores importantes, esse de mulher em idade fértil a gente já tinha falado. Aqui são as causas de óbito com causa básica definida, ou seja, faleceu, a gente precisa fazer a investigação daquele óbito para poder ter uma causa básica definida, saber de que realmente aquela pessoa faleceu. Notificação compulsória, para fechar em até 60 dias para alguns casos que são imediatos. A gente também consegue fazer isso tranquilamente. Casos novos de hanseníase, sífilis congênita, HIV em crianças menores de 5 anos, a gente não tem nenhum caso. E aqui são as citologias e mamografias, que é o que tanto a gente preconiza. Tem um dado aqui muito relevante que para essa computação desses indicadores, o Ministério faz um tipo de cálculo, mas algumas ações que a gente realiza, o sistema não computa. Como, por exemplo, essas mamografias que a gente realiza aqui, já para tentar intensificar, porque algumas que não entram acabam não sendo computadas como no indicador. Mas que é por isso que o município tenta fazer essas ampliações, principalmente agora com a ação de carreta, né, vindo para o município. E outros indicadores aqui, só para complementar, sobre o parto normal. Já falei, a nossa meta era que pelo menos 60% dos partos dos bebês nascessem de parto normal, mas a gente sabe que de um tempo para cá tem sido dado muito mais apoio e voz, né, e autonomia da mulher para que ela também escolha o seu tipo de parto. Então a gente tem essa dificuldade. Em relação à gravidez na adolescência, também é uma grande preocupação. Aqui a adolescência, para o Ministério da Saúde, quando ele computa esse dado, ele olha todos os bebês que nasceram de mães de 10 a 19 anos. Então, assim, na verdade, a gente diz menores de 20. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, porque a gente tem uma criança tendo outra criança, né? Tem esse problema para todos nós, é uma preocupação. Mortalidade infantil, a gente teve os 2 casos esse ano. Óbito materno que a gente já falou, cobertura de saúde da família e saúde bucal 100%,
Ações de matriciamento de CAPES, ali está 75% em 2025, porque esse aí tem que fechar o ano para poder computar os 100. Ciclos de dengue, a gente já conseguiu fazer, a meta no ano é 4, podendo chegar a 6, mas o Ministério exige no mínimo 4. A gente até agosto já tinha feito as 4, e preenchimento do campo ocupação e notificação de agravo de trabalho relacionado ao trabalho, que todos que acontecem a gente notifica, tem esse registro do campo preenchido. Aqui é sobre auditorias, como nós somos um município de pequeno porte, a gente nem sofreu auditoria no período e nem realiza, né, por esse porte. E aí a gente vem para essa parte do orçamentário e financeiro, vou passar a palavra para o Edinaldo e vou fazer aquela conta e apresentar daqui a pouco para fazer a correção. Obrigada, depois eu retorno. Quero estender boa tarde ao presidente, a todos os pares aqui que estão acompanhando essa audiência, as pessoas que estão conosco aqui presentes, as que estão conectadas conosco pelas redes sociais e também aquelas que estão nos acompanhando pelo meio de comunicação mais antigo que existe, que é o rádio. Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês, a Joama, com excelência, mostrou os serviços que a saúde de Olho d'Água vem prestando para a população. Mas para que esses serviços sejam realizados, nós sabemos que exige aplicação de recursos. E a prestação de contas relacionada ao que foi realizado efetivamente, ela apresentou muito bem. Agora eu vou passar para vocês, primeiramente relacionado ao exercício financeiro de 2024, os recursos que o município recebeu e como foi que eles foram sendo aplicados durante o exercício passado, né, o ano 2024. A gente tem a fundamentação que eu posso mencionar para vocês, que existem várias leis que regulamentam o uso de recursos públicos, não só na forma da saúde, mas em todos os aspectos do município. Mas nós vamos nos concentrar na Lei 4.320, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal e também a Lei 141, que ela veio integrar em 2012 com mais objetividade e aplicação de recursos da saúde. Então é na forma dessas leis que nós vamos apresentar esses relatórios e tentar passar de uma forma simplificada para vocês entenderem de onde vem o dinheiro e como esse dinheiro é aplicado. Então, começando com os dados de 2024, nós temos aí uma tabela de despesa. Ali, ela está com o título, né? Por fonte e subfunção. Essa tabela inicial que nós podemos observar aí, temos detalhado a origem dos recursos que o município, ele aferiu para executar em saúde. Nós temos ali na primeira coluna as receitas de impostos. Essa receita de impostos, na próxima tabela, eu vou detalhar bem melhor para vocês entenderem como é a questão dos impostos que o cidadão paga no município. Nós temos na segunda coluna os recursos transferidos pelo governo federal e na coluna seguinte pelo governo estadual. E também não fica de fora os convênios, as parcerias, que são conquista, né, do Poder Executivo para adquirir mais recursos para serem aplicados no município. Então, de forma objetiva, ali pela fonte e pela subfunção, nós podemos ver que alguns recursos estão vinculados a uma linha. Uma coisa que às vezes as pessoas não entendem é que chega um determinado recurso no município e às vezes tem uma necessidade, porém, para obedecer aquelas leis citadas antes, ele não pode ser aplicado em outra situação, mas naquela que ele foi destinada. Então é isso que às vezes a população tem a necessidade, porém o recurso específico para aquela necessidade,
o município não dispõe. Mas, por outro lado, dispõe de muito mais recursos para outras situações, e como foi mostrado aqui, e vem sendo empregado de maneira efetiva. Nós temos aqui também uma outra tabela de indicador financeiro. Essa tabela, ela faz um comparativo de diversos aspectos em relação aos recursos que o município ele tem. Os recursos que o município ele auferiu em relação ao que ele arrecadou no seu montante geral ali na primeira linha, foi 2,48%. Aí talvez se pergunte, mas é tão pouco recurso? No contexto do orçamento geral parece ser, mas ele está dentro das obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque nós vamos entender como é que funciona e vamos ver esses valores efetivos. Assim nós temos outras comparações em relação às transferências da União e os recursos de saúde transferidos do município. Dessas receitas corresponde a 63%. Alguns auditores de órgãos de fiscalização, eles têm batido na tecla da dependência que municípios, não só de Alagoas, mas do Brasil inteiro, têm de dependência de recursos da União e do Estado. E realmente, quando você faz uma apuração desses números, aquilo que é arrecadado no município se torna realmente um valor inferior e muito em relação àquilo que é recebido da forma da União. Os outros pormenores estão na tabela, mas não vamos nos aprofundar, mas como foi mencionado no início dessa audiência, qualquer dúvida ou pergunta, estaremos aqui para responder a todos vocês. Essa próxima tabela, ela já é do relatório resumido de execução orçamentária. Esse relatório ele é instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal, regulamentado pela portaria 642 do Tesouro Nacional, na forma do anexo 2. E aí nós temos as receitas, vejam bem, as receitas que são obrigatórias o município aplicar em saúde. Como é que funciona? Nós podemos ver aí elencados os impostos que o município institui: IPTU, ITBI, ISS, imposto de renda retido na fonte, e depois temos a segunda linha, né, com as transferências constitucionais, que são o FPM, TR, IPVA, ICMS e IPI exportação. O que a lei diz? A emenda constitucional número 29 e a lei 141, elas dizem que dessas receitas o município deve aplicar 15% em saúde. Isso significa o quê? Que à medida que o município vai arrecadando a União e o Estado, e eles repassam esses recursos que caem no cofre do município, o município transfere 15% aos cofres do Fundo Municipal de Saúde. Então a gente percebe aqui como é importante a população, quando cobrar um serviço, ela está em dias com as suas obrigações em relação às suas contribuições dos impostos. O primeiro da linha é o IPTU. A gente percebe aqui que no ano de 2024, o município ele arrecadou 112 mil reais. Ele está na base de cálculo para passar 15% desse valor em saúde. Temos aí o ITBI, que é quando você compra um imóvel e transfere para o seu nome, você vende e transfere para terceiro. Também a prefeitura, no ano de 2024, ela arrecadou 93 mil. ISS são de prestadoras de serviços, aqui está englobado também as microempresas, através do ISS que eles contribuem no Simples Nacional, e também aqueles prestadores de serviços que estão cadastrados no município que emite nota fiscal. Então, dessa contribuição, desse pagamento desse imposto, 15% também aí no montante de 1.880.000 é repassado 15% para a educação. Esses são, e também tem o imposto de renda retido na fonte, que segue a linha do ISS, com uma diferença. Quando você atinge um determinado valor na sua renda, existe uma tabela progressiva e todos esses impostos que você tem retido no seu contra-cheque, retido num serviço prestado, 15% desse dinheiro ele vai ser aplicado na saúde. A gente tem as transferências constitucionais, o FPM. O que constitui o FPM?
o imposto de renda a nível nacional e o IPI, que é o imposto de produtos industrializados. É feito um cálculo e repassado por meio de coeficientes para todos os municípios. Aqui tem um imposto interessante para quem tem terra. Muita gente chega todo ano, né, e diz, olha, eu vou pagar o meu INCRA. Na realidade, você está pagando uma guia ali que corresponde ao imposto territorial rural. Esse imposto, apesar de ser pequeno, mas contribui também com 15% para aplicação na saúde. IPVA. Todo IPVA pago de veículos registrados no município, o Estado arrecada. E do montante, ele repassa também um coeficiente de volta para o município, ficando também com uma fatia. Aí desse valor que é acreditado para o município, 15% também vai ser destinado à saúde. Da mesma forma, o ICMS. O ICMS produzido na forma do Estado como um todo, ele também é repassado para o município, e o IPI exportação. Como sabemos, apenas algumas poucas cidades, me desculpem, têm esse imposto, mas de toda forma a legislação, ela fatia para todos os municípios aqui do estado de Alagoas. E o Olho d'Água das Flores, nesse caso, recebeu R$ 11.158,15. Com base nessa legislação, esse relatório aqui, essa tabela, vocês podem conferir, ela é oficial, está publicada no Tesouro Nacional, lá no SICONF. Todos os relatórios do município estão em dias, estão publicados, e os valores que vocês vão encontrar são esses. E quem desejar pode conferir se esses valores são reais, consultando o site do Banco do Brasil, na distribuição da arrecadação federal, ou no Tesouro Transparente, onde lá mostra todos os totais que foram repassados para todos os municípios da federação. Então você faz um filtro lá e confirma a informação. Nós vamos para o total. Eu estou sendo um pouco específico, porque vai apresentar 2025, e 2025 a gente vai fluir mais rápido, para a gente entender. Dessas receitas arrecadadas pelo município e das transferências recebidas como base de cálculo obrigatória, totalizaram R$ 52.432.678,26. Desse valor, nós vamos avançar aqui para a próxima tabela. Desse valor, eu vou avançar mais uma tabela, depois eu volto para essa. Pronto, essa aqui. Aplicando 15%, você jogar na sua calculadora aí, você vai apurar o repasse de R$ 7.864.901,73. E é o que nós temos ali na tabela, extraído desse relatório que eu estou em mãos. O mesmo relatório que está ali é o relatório oficial que estamos aqui comentando e passando essas informações para vocês. Aí vamos voltar para cá, para a gente entender como os recursos do 15% eles foram gastos. Nota, não engloba os valores repassados pela União, pelo Estado e pelos convênios. Esses aqui são as despesas que chamamos, de um modo carinhoso entre os contadores, despesas obrigatórias. Então, nós temos aí um montante distribuído por fonte de recurso. A gente pode observar aí na pensão básica o valor empenhado de R$ 1.619.600,44. Na assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 531.004,47. E também temos a distribuição deles na forma de despesas correntes e despesas de capital. O que é isso? Despesas correntes são os custeios, os insumos, os materiais, os serviços prestados, os servidores. E investimentos é a compra de equipamentos, compra de material cama, compra de um ar-condicionado, compra de um instrumento. Então, se divide nessas duas categorias de despesa. Além de dar para onde o recurso foi usado, ele também informa como ele foi usado.
E aí a gente tem toda a despesa que vai totalizar esses valores no município e também prestado contas ao Tribunal de Contas. Vou avançar aqui a planilha, porque ela dá continuidade de como também foi distribuído em outras funções, subfunções, como, por exemplo, ali, vigilância epidemiológica, 133 mil, e outras subfunções, o valor de 5.457.162.42. Essa tabela aqui é aquela que eu mencionei, o valor obrigatório que o município deveria gastar. E aqui também encontramos o valor efetivamente gasto pelo município. Nós temos 3 colunas aí. A coluna empenhada, liquidada e paga, em relação a valores. O que é essa despesa empenhada? É toda despesa que o município inicia em processo de execução. Quando eu faço um empenho, o município gera uma obrigação futura de pagamento, condicionada à liquidação. O que seria? Se eu contratei uma empresa para construir uma unidade de saúde, eu vou reservar no orçamento, por meio do empenho, olha, eu quero a construção. A empresa vai lá, trabalha, faz as medições, apresenta as medições junto com a nota fiscal. Aí se chama liquidação, ou seja, a empresa cumpriu. E quando está empenhado dentro do orçamento, com a sua reserva orçamentária coerente, está liquidado sem nenhum erro técnico, sem nenhuma informação ou algo que não foi cumprido dentro do contrato, aí a lei permite o pagamento dessa empresa. Então, para quem não tem essa informação, empenhado não quer dizer que foi executado em si. Tem que seguir as etapas da despesa. Mas o que diz a lei? Que quando eu encerro o ano, a despesa permanecendo empenhada, mesmo não liquidada ou paga, ela entra para a base de cálculo no ano subsequente. Para esse ano. E no ano subsequente, melhor dizendo, ela pode ser dada continuidade na sua execução. Qual é o cuidado que nós, contadores e técnicos, temos? Que essa despesa seja realmente realizada, porque senão ela é descontabilizada da base de cálculo da aplicação em saúde. E assim, no ano de 2024, a despesa executada pelo município de Olho d'Água das Flores, ele foi maior do que o obrigatório para a gestão. Se olharmos na tabela, nós temos o valor aplicado de R$ 8.158.962,63. Um valor de R$ 294.060,90 acima do exigido, correspondendo ao percentual de 15,56%. Nós temos aqui uma tabela que faz parte do relatório e está zerada. Mas quando nós olhamos para a descrição desse quadro, ela é tão importante para a gente prestar conta para a sociedade, que aqui, conforme os artigos 25 e 26 da Lei Complementar 141/2012, mostra a série histórica, se o município cumpriu ou não o percentual em saúde. Podemos ver que anos anteriores a 2020 não existe nenhuma ocorrência de gasto inferior a 15%, e também, a partir de 2020, nenhum registro de ter sido gasto valores menor do que 15%. Temos também essa outra tabela, que ela mostra também a série histórica, comprovando essa informação. Nós temos aí os exercícios financeiros, né, os anos da competência. Do lado esquerdo, a gente vê o que era mínimo a ser aplicado, e na coluna do lado direito, logo nas duas primeiras, o valor que foi devidamente aplicado. Então, vou mencionar aqui de 2021 para cá, como foi essa evolução.
Em 2021, a obrigação era 4.792.000, foi aplicado 6.411. Em 2022, a obrigatoriedade era 5.962, foi aplicado 7.352. Em 2023, a obrigatoriedade era 1.684, foi aplicado 7.453. E em 2024, o que estamos apresentando para vocês, a obrigatoriedade era 7.864 e foi aplicado 8.158. Então, mostrando aí essa evolução na aplicação dos recursos. Nós temos também esse quadro que mostra aquilo que eu falei agora há pouco, em relação a se ter despesas que você realizou, considerou como empenhadas e na virada de exercício você não executou. Não temos nenhuma incidência, ou seja, todas as despesas que foram empenhadas até o momento foram executadas na sua integralidade. E queremos reiterar que esse relatório que estamos apresentando aqui, os dados, não somos nós que montamos, nós apenas extraímos dos dados oficiais, porque o sistema do Ministério da Saúde, o CIOPS, ele, quando a gente lança os dados, ele faz todos os cálculos automaticamente. E vocês podem perceber que na tabela anterior ele está pegando dados de 2013 e acompanhando essa evolução até o exercício de 2024. E verifica se em algum momento, nesse quesito, algum gestor ele deixou a desejar na aplicação de recursos para a saúde. Aqui também temos uma tabela que vai nesse mesmo segmento. Não temos nenhum resto a pagar cancelado nesse sentido. Não temos pagamento de restos a pagar que não tenha sido devidamente escrito. E outro relatório também que é gerado automaticamente pelo sistema. Aqui nós temos as receitas adicionais que não entram na base de cálculo. Que receitas são essas? As receitas que nós recebemos da União, do Estado e por meio até mesmo de convênios. A gente pode observar ali que temos as linhas provenientes da União. Quem mandou para nós? Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde. A gente recebeu 15.508. Do Estado, recebemos 9.106.728. Então, a totalização de recursos que não são englobados no cálculo dos 15%, mas o relatório do REREL faz questão de esboçar para a sociedade a origem dos recursos, aí está as suas totalizações. Os recursos que o município recebeu em 2024. Nessa próxima tabela, a gente observa também esse gasto que nós tivemos com os recursos exclusivos repassados pela União e pelo Estado. Ele segue a mesma orientação das portarias que eu citei agora há pouco, só diferenciando a sua fonte de recursos. Para cada recurso que a gente recebe, existe um código identificador que na hora que a gente alimenta o sistema, ele verifica o código da receita, verifica essa fonte de recurso e monta a tabela do relatório. E nós conferimos com os sites, como já foi mencionado, se esses valores realmente estão batendo, se precisa de algum ajuste ou correção, para que esses dados eles coincidam com o que está publicado nos portais federais e estaduais. E aí a gente vê como foi a aplicação dos recursos federais e estaduais nesse sentido. A gente vê ali que na pensão básica, a gente gastou o ano passado R$ 8.097.135,53. Vou pegar aqui por amostragem, porque se a gente for falar aprofundando muito, a gente vai passar a tarde aqui, já é muita coisa. Então, para você ter ideia de como um contador sofre, que ele tem que conferir todos esses dados antes de mandar. Então, na assistência hospitalar e ambulatorial, a gente tem ali 9 milhões. Aí temos também aquele ciclo, empenhada, liquidada e paga, mostrando a transparência de como essas despesas estão sendo realizadas. Também aqui a continuidade da mesma tabela.
E aqui ela finaliza, né? Aqui nós temos a totalização desses recursos federais e estaduais, e ao todo eles, do que foi recebido, foram gastos R$19.455.044,08. Essas tabelas aqui seguem a mesma linha, viu, gente? Mas a gente está disponível aqui para responder qualquer pergunta. Bom, agora vamos para esse quadro. É um quadro total da saúde. A despesa por fonte e subfunção. Aqui já engloba os recursos federais, estaduais, convênios, emendas parlamentares e também os recursos próprios do município. Essa é a totalização. A gente temos aí, na atenção básica, quanto foi investido, na sua totalização. O que chama atenção é que existem colunas mostrando também a origem desse recurso. Eu vou apenas citar a totalização. Na atenção básica foram gastos R$8.031.506,03. Na assistência hospitalar e ambulatorial, R$6.058.253,16. E aí temos também o suporte profilático e terapêutico, gastamos aí a importância de R$566.012,51. Eu estou mencionando ali também só as despesas correntes, porque também temos despesa de capital. E aí a gente tem um total de 16 milhões aí dos recursos que estão alistados nas colunas dos impostos, governo federal, governo estadual e também dos convênios. Agora vamos para 2025, isso aqui foi 2024. 2025 vai ser mais simplificado, porque nós já vimos as tabelas e acredito que estão conhecendo mais um pouco. Então aqui nós temos todo o destrinchamento proporcional das receitas e suas modalidades, como elas foram executadas em relação a outras receitas, quer seja do Estado, quer seja do município, quer seja federal, em proporção. Então, quando a gente pega esse relatório e tem o valor total da receita, e você for fazer os cálculos, você vai encontrar esses percentuais. Lembrando, também são automáticos, gerados pelo próprio sistema. Então, nós vamos agora para a tabela, que esse 2025 corresponde ao primeiro e segundo quadrimestre. Nós temos aquela mesma tabela, vou me aprofundar nessa questão mais específica dos 15%, porque essa audiência, além de apresentar os gastos que foram realizados na forma detalhada pela Joelma, eu vou informar os números para que vocês estejam bem a par de como está a situação em andamento do município. Então, nós temos aí a arrecadação desse ano. Lembrando que esses dados do segundo quadrimestre são referentes até o dia 30 de agosto de 2025. A lei pede que esses relatórios sejam elaborados e publicados a cada quadrimestre. Aí, esses quadrimestres são maio, setembro e janeiro. E estamos aqui apresentando esse primeiro e segundo quadrimestre, referente a 2025. Nós temos as receitas arrecadadas até agosto. IPTU, 61 mil. ITBI, 60 mil. ISS, 1.150.000. FPM, 21.216. ITR, R$563. IPVA, R$1.020. ICMS, 5.909.000. E IPI, R$6.474,05. A gente vê que são valores bastante inferiores ao ano passado. E podemos dizer para vocês que a projeção de receita para esse ano, ela deu uma estabilizada, seguindo praticamente a mesma linha do ano passado. A expectativa de crescimento para todos os gestores, ela não é muito otimista até o final do ano. Enquanto a gente sabe que salários aumentam, o custo para manter aumenta, mas infelizmente o desenvolvimento, que como somos muito dependentes de recursos federais, o desenvolvimento nacional da economia não ajudou muito. Porque sabemos que esses recursos que atingem as pessoas na cidade e atingem também aqueles que contribuem em nível federal, refletem nos repasses
que vem para todos os municípios, porque sabemos que o serviço público, ele gira em torno de impostos. E quando você não arrecada o suficiente, que é uma preocupação do governo federal hoje, o reflexo a gente vê no oferecimento de serviços. E apesar dessas dificuldades, o município de Olho d'Água vem se esforçando a fazer sempre mais com menos, ou com o que tem, e assim oferecer realmente um certo conforto para toda a população. Vamos avançar o nosso slide. Nós temos aqui o detalhamento das despesas também, em relação ao ano de 2025, até o segundo quadrimestre. Nós temos aí aquela mesma distribuição e por subfunção, e também as despesas empenhadas, liquidadas e pagas. Mas eu vou chamar a atenção aqui para o que nós estamos como objetivo para apresentar para vocês, que é o quanto foi aplicado desses recursos que eu citei. Eu não falei o total, mas a base de cálculo do 15% até em agosto, ela é de R$ 30.982.454,26. Desse valor, o município teria que aplicar até esse primeiro quadrimestre a importância de R$ 4.174.000. Deixa eu retificar aqui, errei a linha. R$ 4.647.368,3. Esse é o valor que o município teria que aplicar até o primeiro quadrimestre. Lembrando, gente, a lei de responsabilidade, ela instituiu esses relatórios para que a população acompanhe como vem a evolução da despesa. E o último relatório, que é o relatório do terceiro quadrimestre, é aquele como base pela lei de responsabilidade para poder apurar, avaliar e identificar se realmente no exercício, que é o que diz a lei, o município cumpriu. Nós temos em 2025, até o mês de agosto, a importância de R$ 4.991.606,67 empenhada. Isso dá um superávit, ou seja, a projeção de gasto que nós temos é maior do que o recurso consegue pagar. Quando falamos em gastar mais, quer dizer o quê? Que o recurso mínimo não está dando conta. E o valor que a prefeitura ela tem que acrescentar é uma diferença de R$ 344.238,54. Essa despesa, conforme mostra a tabela, corresponde a 16,11%. Ou seja, o município ele está se comprometendo sempre a aplicar mais com a saúde em relação aos recursos obrigatórios da Lei Complementar 141 e também da Emenda Constitucional 29, que é obrigada a gastar em saúde. Então, esses números, eles são oficiais, são reais, e afirmo a vocês que, em relação às contas do prefeito, nós estamos felizes e podemos dizer para vocês que todas elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Ou seja, esses números, pelo menos até 2024, já foram devidamente auditados. Isso mostra para a população e para todos o compromisso, né, que a gestão tem em ser transparente, além de estar tudo devidamente publicado. Às vezes falta a informação em como você ter acesso a essa informação. E com base nessa informação, podemos ter certeza que fica mais claro e evidente, né, como tem sido feito o trabalho dentro da gestão do prefeito Zé Luiz e na forma da secretária Isabelle também, que tem feito um trabalho realmente magnífico. É como o Zé tem dito, eu não sou aqui do município, mas tenho observado as dificuldades. Realmente é fazer muito com pouco. O município pequeno sofre.
Alguns municípios privilegiados, eles têm uma arrecadação própria que às vezes iguala ao SPM, que não é o caso dos municípios pequenos do interior de Alagoas. E se isso acontecer, você pode ter certeza que os trabalhos, os serviços oferecidos em saúde e em educação seriam dobrados, porque aumentaria a obrigatoriedade de gastos dentro dessas áreas. Dando continuidade, para a gente não se estender muito, a gente vai ter os mesmos dados que tivemos na tabela 2024, com valores referentes a 2025. Aquela tabela que eu mencionei, 2025, continua na mesma linha. O município vem sempre cumprindo com a sua obrigação em saúde, e nenhum dos últimos anos. Essa tabela está dessa forma porque é do próprio CIOPS, viu, gente? Né? Porque só é o mandato exclusivo do prefeito, não, porque a outra tem de 2013, que nós vamos ver agora, mostrando também a evolução histórica de quanto deveria ser aplicado e de quanto foi aplicado. Aí ela parte de 2013, tá bom? Então isso aí vai estar publicado no REREL, lá no SICONF. Quem chegar lá no SICONF pode entrar lá em consultas e consultar declarações. E vai estar lá o campinho para colocar o estado de Alagoas, o município de Orizaba e o município do Brasil inteiro que você desejar o estado, também a nível estadual. Aqui, mais uma vez, aquela tabela continua. Isso é um indicador positivo, que o prefeito não tem, diga-se de passagem, deixado de cumprir com as suas obrigações quando ele efetiva um gasto num exercício, mesmo passando para o outro, ele não para, ele não desiste, ele dá continuidade. Essa tabela de restos a pagar, elas provam isso. Ou seja, dentro da contabilidade, existem muitas formas de você evidenciar os números. E quando você passa um valor que foi efetivo num ano para o outro, quando se trata de despesa, ele é considerado um restos a pagar. E a gente percebe que, até agora, o município está zerado, ou seja, não tem pendência nenhuma nesse quesito. Nós temos também aquela outra tabela que vai na mesma linha, como já foi mencionado antes, mostrando aqui se teve restos a pagar prescrito, cancelado, se algum fornecedor forneceu medicamento, não recebeu no ano, eita, o prefeito cancelou no outro, não, foi pago. Porque senão esse relatório, como eu falei, ele é automático. E todas as informações praticamente em tempo real que estamos mandando para o Tribunal de Contas. Então, se acontecesse qualquer ato ou fato nesse sentido, esse relatório ele irá apresentar. E aí nós temos a tabela em relação àqueles outros recursos da União, do Estado. Até o momento nós recebemos, até agosto recebemos 11.643.000 e algumas cifras aí. E em relação à despesa, nós temos um compromisso de 14. Interessante isso, né? O prefeito está gastando mais do que o que pode? Não, porque essa tabela é na sua totalização, envolvendo os recursos próprios, federais e estaduais. Aquela outra tabela mostrou apenas recursos da União e do Estado. Ou seja, o recurso que está chegando, o prefeito está gastando juntamente com a secretária, da melhor forma possível, em aplicação em saúde. Em outras palavras, não está deixando o dinheiro mofar na conta, que isso não é bom para a população. A orientação que recebemos é que o dinheiro seja aplicado, bem aplicado, e que produza os seus resultados para a sociedade. E essa parte aqui, a minha parte finalizou. É muito número, muita informação. Joelma, você volta para cá? Então, nós vamos ouvir a Joelma a partir desse ponto em diante, e eu agradeço a atenção de todos. Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor, mas eu reconheço que é muito complicado falar em números, mas estamos à disposição e com as portas abertas para tirar qualquer dúvida e responder qualquer pergunta dentro do relatório que foi apresentado aqui para todos.
depois da fala do Edinaldo, né, com esse vozeirão, a gente fica assim. Ui! Só para fazer a correção daquela informação que eu falei naquela hora, o total de procedimentos, né, computados com média complexidade foi de 201.425 e o financeiro, como tabela SUS, isso é 2024, foi 949 mil. Aqui é uma parte para ilustrar e para pontuar diversas ações que o município executa, que é importante para a gente fazer esse esclarecimento e também no sentido de compartilhar para que todos saibam como é o dia a dia, praticamente, né, de uma Secretaria de Saúde. Mas a gente tem aqui ações de destaque, estão ilustradas, são muitas, mas a gente vai só dar uma passada para todo mundo conseguir visualizar. Aí são reuniões de alinhamento e planejamento das equipes, nas coordenações para poder executar qualquer ação. Entrega de tablets aos ACS, que aconteceu no início desse ano. A entrega das ambulâncias, né, foram 5 ambulâncias no total. Educação em saúde nas UBS sobre hanseníase, aquela história do janeiro roxo, né, as cores em cada mês. Aí foi uma atualização em hanseníase, com estudo de casos clínicos, né, realizado pela equipe da Vigilância Epidemiológica, atualização da prática de avaliação neurológica simplificada, né, em hanseníase, realizada junto com a Secretaria de Estado da Saúde. Aí foi uma menção honrosa que a coordenação recebeu, né, representando o município, no primeiro desafio da vigilância de dados de hanseníase. Aí são ações de combate às arboviroses nas escolas, que a gente tem um programa Saúde na Escola. Integração de agentes comunitários de saúde e endemias nas ações de combate às arboviroses. Mutirão de combate às arboviroses. Matriciamento do trabalho da EMULTI e das equipes que realizam o incentivo à atividade física aos profissionais de saúde nas UBSs. Reunião de planejamento nas UBSs, né, não só dentro da Secretaria, mas também em articulação com eles. Realização de ações sobre o janeiro roxo e janeiro branco na UBS, realização de ações alusivas ao março lilás nas unidades e formação de grupos de gestantes, grupo de gestantes nas UBS, ou seja, a atenção primária realizou uma articulação em todas as unidades, para que eles consigam fazer o grupo de gestantes, para poder isso ser potencializado no momento da assistência, das orientações. Ações nas escolas diversas por várias áreas. Aqui foi prioritariamente falando sobre a questão da saúde mental, trabalhar essa problemática desde a infância. Aqui foi uma audiência sobre a primeira infância e reunião de planejamento sobre o novo cofinanciamento da atenção primária junto das UBS, para que cada um pudesse entender isso. Prevenção à Covid e práticas de lavagem das mãos nas escolas, né, que também é trabalhado todo esse tipo de orientação. Aqui foram ações de acuidade visual, consulta com oftalmologista e entrega de óculos nas escolas, ações de saúde bucal com entrega de kits de aplicação tópica de flúor, disponibilização da carreta para a realização de mamografia e coleta de citopatológico do colo do útero, né, que eu até exemplifiquei naquele momento anterior, disponibilização de carreta para a realização de mamografia, aqui estou repetindo, projeto Movimente-se, ações para incentivar a prática de atividade física, incentivo à prática de atividade física, que é para ilustrar os diversos momentos que isso vem acontecendo e se fortalecendo, né, a cada dia. Reunião de matriciamento com a equipe das UBS. Aí Nossa Senhora de Fátima, Cecília Farias, Nova Brasília, Lanusa, Santo Antônio, Sagrada Família e Pedro Salles. Projeto Cuidando de Quem Cuida, foi um primeiro encontro com cuidadores do domicílio, que foi trabalhado junto da equipe do Melhor em Casa, porque o Melhor em Casa executa suas ações no domicílio. Então, a equipe sai, mas precisa orientar as pessoas que ficam na casa para cuidar dessas pessoas que estão em casa. Então, a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Aqui foi o bloco Maluco Beleza. O Lopra foi um erro de digitação. Aí é louco para folhear. Ação integrada do PSE com o CAPES, né, trabalhar essas ações já na escola sobre atenção psicossocial, que foi o manejo escolar da pessoa com síndrome de T21 e epilepsia, março mês da mulher,
Grupo Direitos Civis e Igualdade no SUS, que foi trabalhado no CAPES, celebração da Páscoa, capacitação de boas práticas para food truck, que foi esse aqui no período junino, era para poder já ter junino, Salide, foi carnaval, junino foi depois. Fui para o carnaval, por conta que nas ações a vigilância sanitária tem essa preocupação, né, com o que está sendo comercializado. Capacitação de boas práticas com barraqueiros no carnaval, inspeções nas feiras livres, que são as ações, né, da vigilância sanitária. Orientações aos blocos de carnaval e panfletagem sobre infecções sexualmente transmissíveis, atendimento às denúncias e reclamações, que é o que a vigilância recebe essa denúncia e vai lá averiguar aquilo que é da competência dela e fazer as orientações, tomar as medidas cabíveis. Monitoramento da qualidade da água para consumo humano, ali fazendo a coleta da água numa cisterna. Orientações sobre pescados na feira livre, que aí foi para o período da Semana Santa. Isso aí é executado constantemente. Aqui é só o destaque da ação, porque tem uma representação daquele momento, né? Do feriado, onde tem também um volume maior daquele tipo de comercialização. Visita técnica da equipe de endemias em pontos estratégicos. Ações executadas diariamente pelos agentes de combate às endemias no combate à dengue. Ali está todo o processo, né? O Edilson fez ele detalhado para a gente entender que é o LIRA, né, que é esse levantamento do índice, a captura das larvas, o tratamento focal e a eliminação de criadouros. Isso aqui é uma situação, né, que é preocupante para todos nós e que é de responsabilidade de todo cidadão, né? Recolhimento de pneus em pontos estratégicos, controle biológico do Aedes com peixes candunda, as ações do programa de controle de chagas, que é averiguar, fazer a borrifação quando faz a identificação, controle de leishmaniose, que é também fazer essa identificação e a intervenção. Aqui não é a intervenção no sentido da eutanásia, mas é no sentido de realizar o exame. Reunião de alinhamento com os nutricionistas das UBS e da equipe do Melhor em Casa. Reunião de matriciamento com as enfermeiras e técnicos de enfermagem nas UBS. Matriciamento com as CS e entrega do mapa do Bolsa Família, né? São 2 vigências no ano. Visitas às unidades de saúde para orientações e aplicabilidade dos novos indicadores de saúde sobre vacinação, mais o planejamento anual. Reunião das UBS com os ACS para demonstrar o monitoramento da Lei de Incentivo Financeiro Adicional. Planejamento estratégico para implementação das ações de verificação vacinal e vacinação nas escolas. Apresentação sobre vacinação contra a influenza e execução da vacinação, aí no segundo quadrimestre. A gente teve representatividade do município na Mostra Alagoas, né, que foi sobre participação na Mostra Alagoas, projeto uso das coleiras antiparasitárias em cães, como prevenção de leishmaniose, visceral humana e canina, e projeto Cuidando de Quem Cuida. Estão aqui, né, os ilustres, né, colegas do município, representando o município lá na mostra, que foi em nível estadual. Escovação supervisionada nas escolas e aperfeiçoamento em materiais restauradores odontológicos, ações em alusão ao Maio Lilás, Arraiá da Saúde, Arraiá do Movimento-se, capacitação sobre manipulação de comidas típicas, visita técnica nas UBS, Júlia Amarelo com combate às hepatites virais, orientações nas UBS, sensibilização dos profissionais de salão de beleza, principalmente, a gente volta aí para a questão do período, por conta das hepatites, né? A gente sabe o quanto é perigoso, né? É frágil para haver essa transmissão, por isso o cuidado nesses pontos focais. Reunião de alinhamento com as recepcionistas das UBS, ações voltadas ao combate ao bullying nas escolas, com abordagem sobre combate à violência contra a mulher no Brasil, ações de prevenção às queimaduras nas escolas, sobre o período junino. Foi bem engraçado aqui, porque o Bruno fez a demonstração até da figura, como é que aparece, né, lá no cantinho direito, inferior direito, ele mostrando, ensinando as crianças como era, os escolares, como era que acontecia, para a gente evitar algumas situações que acontecem no momento, como a gente pratica, né? Coloca manteiga, né? Aí a gente sabe os riscos depois por uma orientação, o quanto isso pode ser benéfico e evitar um dano maior.
Ações nas escolas com educação no trânsito, aí eles fizeram até passeio, né, para demonstrar como é que ocorre para ter esse cuidado. Educação permanente nas escolas, realização de gincana ambiental na escola em parceria com o Instituto do Meio Ambiente, né, o IMA veio para cá e fez essas ações em articulação. Ações nas escolas em combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas e sobre o uso dos vapes e cigarros eletrônicos. Ação sobre cuidados e guarda responsável de animais nas escolas municipais. Está ali Solígio fazendo até com fantoche, né, demonstrando para poder sensibilizar e de forma bem didática para as crianças absorverem. Capacitação dos profissionais da atenção primária sobre a rede de atenção psicossocial, ou seja, de saúde mental. Oficina preparatória para a segunda mostra de saúde mental. Plenária para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026-2029. No início da nossa apresentação, eu falei do status do nosso plano, ou seja, nosso plano é de 22 a 25, que isso é para todos os municípios do país, é um prazo nacional. Agora, no meio do ano, a gente começou a tratativa, né, sobre a elaboração do plano. Então, a gente realizou uma plenária para poder ouvir e também elaborar as propostas para iniciar sua vigência em 2026, que vai até 2029. Segunda mostra de saúde mental, Lise da Silveira, Libertar pela Arte e Curar pelo Afeto, Festejos Unidos nas UBS, Desfile de Carroça, visita ao Centro de Referência de Assistência Social, retirada do creme dental Colgate na área de venda sob determinação da Anvisa. Todo mundo lembra dessa situação, né? Então, a Vigilância Sanitária que foi lá fazer essas averiguações para que fosse efetivada a retirada. Capacitação com a equipe da limpeza da Secretaria de Saúde sobre o uso correto de equipamento de proteção individual. Agosto Dourado, participação na oficina das condicionalidades do Bolsa Família, que foi quando concluiu a primeira vigência. Participação da coordenação da atenção primária nas reuniões para fechamento e produção nas UBSs. Ações em alusão ao Agosto Dourado, conscientização e incentivo à amamentação. Verificação vacinal e vacinação nas escolas. Presença da coordenação do Programa Nacional de Imunização em reunião de pais, ressaltando a importância da humanização, né, aquilo que eu ressaltei anteriormente. Semana do Bebê 2025, foi linda, né? Também. Aí foi o projeto Acolher, são em atenção a as crianças neurodivergentes. Verificação vacinal nas creches e núcleos com foco na vacina contra poliomielite. Verificação vacinal e vacinação contra HPV. Atualização dos agentes comunitários de saúde. Atualização dos agentes comunitários de saúde no combate à tuberculose. E aí a gente termina com essa ilustração dessas ações. Eu estou à disposição e muito obrigada. Eu faculto a palavra aos vereadores. Não havendo nenhum vereador inscrito, volta a palavra à secretária e aos demais para seus esclarecimentos finais. Pessoal, boa tarde agora. Como a gente viu, são muitas ações, a saúde é subfinanciada. Então, como eu estava apresentando para a vereadora Josélia, em relação à média complexidade, o valor é bem discrepante, né, vereadora? A gente recebe em média 160 mil, só o gasto com folha de pessoal é 700 mil. Então, é difícil a gente manter saúde hoje no Brasil, com o preço de tabela SUS, o valor de uma consulta de especialista é R$10, como a Joelma comentou. Nenhuma atividade que a gente faça coletiva, a gente tem financiamento. Então, a gente precisa de convênios complementares para a gente poder manter a ação e precisa também, precisa muito dessa contrapartida que é da prefeitura, né? E do apoio do prefeito, porque se a gente não tivesse esse apoio, a gente não conseguiria desenvolver as ações que a gente desenvolve. Então, em nome da minha equipe, eu gostaria de agradecer a vocês, senhores vereadores, a atenção, né? Toda a atenção em a gente passar toda essa parte contábil,
toda essa parte de produção e prestação de contas. É um momento muito importante que a gente vem aqui com transparência e com seriedade passar todas as ações que foram realizadas em 2024 e 2025. Agradeço, desde já, tenha um bom final de semana. Nem reforcei as ações. Presidente, posso falar um pouquinho? Pode. Boa tarde a todos. Eu não sou muito de falar, não, gosto mais de ouvir, né? Mas seria eu injusto com a nossa secretária e sua equipe em não lhe parabenizar publicamente pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua forma de atender as pessoas. Acredito que não só nós vereadores, acredito que todos os vereadores que lhe procuram, né, para intermediar o atendimento para alguém. Por quê? Porque nós estamos na ponta do atendimento. Sempre alguém está procurando o vereador, não é verdade? E a gente fica com as mãos atadas, sabe que saúde pública não é fácil de ser feito, mas a gente vai até a nossa secretária Isabelle, e ela, junto com o prefeito Zé Luiz e sua equipe, sempre tem uma solução, né? Com esse jeito dela de atender a gente fica muito feliz e agradecido pelo nosso município ter uma secretária igual a você. Muito obrigado, Isabelle. Você é digna do nosso respeito, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Concedo. Josélia vai falar, com certeza. Eu abri para os vereadores, mas eles estavam meio acanhados. Aí depois da fala da secretária para encerrar, e criaram coragem. Estavam cochilando. Não, porque você queria que a gente falasse do sistema aí da... Não. De finalizar, mas tranquilo. Josélia, não fala. Obrigada, presidente. Realmente eu ressalto a fala do vereador Cícero Cruz, no sentido dessa brilhante apresentação, né? Mas também pelo andar do horário, aí eu creio que foi isso. Mas realmente o bom é a gente parabenizar pessoalmente. Eu quero aqui, mediante a esse relatório apresentado hoje, a gente percebe que o município ele vem sendo conduzido com muito compromisso e responsabilidade com a população e com as leis, né? Porque hoje, para executar os serviços públicos, é movido por lei. E já parabenizo a gestão, na pessoa do prefeito Zé Luiz, pelos relatórios já ter sido, do ano passado, 2024, aprovado pelo Tribunal de Contas. Isso é orgulho para nós que fazemos o legislativo do prefeito Zé Luiz, porque é transparente, é responsável e nada a esconder. Parabenizo a secretária de Saúde, Isabelle, toda a sua equipe, ao Bila, assim como nós conhecemos, né, José Edinaldo, mais conhecido popularmente Bila, pelo trabalho, pela a transparência. A gente observa aí os relatórios, as ações, as parcerias, saúde, educação, toda a ação foi mostrada através também das fotos, né, mostrando que realmente não só na falácia, mas foi feito no real. E o que deixa a gente cheio de interrogação, como é que se faz uma gestão, eu posso até dizer, mágica, porque com tão pouco é feito muito. Mas o prefeito Zé Luiz sempre ele tem falado para a gente, para a população, que, secretária, a sorte, o que faz ele realmente fazer esse complemento e conduzir com eficácia. A gente sabe que saúde sempre aparece e não é barato, é caro, sempre está aparecendo, mas o que vem ajudando a fazer esse complemento são as verbas, né, as emendas,
parlamentar, do deputado Luciano Amaral, do senador Renan Calheiros. Então, são esses parceiros que a gente também vem aqui agradecer por também estar contribuindo para que esses serviços eles sejam feitos como vem sendo feito. E assim, a gente sabe, a gente quer, e creio que vocês também, que a cada dia a gente quer melhorar. No mais, novamente parabenizo e muito obrigada por ter vindo aqui fazer essa apresentação que significa transparência, né? Então, de parabéns. A palavra continua facultada, né? Senhor presidente, só um parêntese, esqueci de também parabenizar a Joelma Bernardo, não é isso? Ricardo, já estou até errando o nome dela. Parabéns pelo seu trabalho. Vereador Digão. Boa tarde a todos, né? Quero dar o meu parabéns à secretária Isabelle, ao senhor Ednaldo e à Joelma por vir aqui nessa casa, né? Casa de todos, casa do povo, dar os seus esclarecimentos junto a toda a população, junto a toda a sua equipe que está aqui nos assistindo, Isabelle. Fico muito grato a você e a essa equipe de mostrar a todos os oridavenses e que quem está aqui presente, como está bem esclarecido, desde o primeiro de 2024 a 2025. Muito obrigado e tenham um bom final de semana a todos. A palavra à vereadora Carol. Só parabenizar aqui a secretária Isabelle e toda a sua equipe por todo o esclarecimento, por todo o atendimento. Sempre que a gente procura é bem atendido por ela e todos da equipe dela. Isso é notório. E parabenizar o Bila, como o José falou, a Joelma. Tudo foi esclarecido, só não vê quem não quer. E ainda estão disponíveis para tirar as dúvidas. A gente vem vendo o aumento da saúde da nossa cidade, de exames, de consultas, de cirurgias, e isso é um trabalho em conjunto com o nosso prefeito Zé Luiz. Então, Belinha, parabéns por toda a sua dedicação. Você, como eu já disse outra vez, você trata cada pessoa dessa cidade como se fosse um filho seu. E parabéns por conduzir sua equipe de uma forma amigável, que deixa todo mundo atendendo quem vai à procura de uma forma educada. Parabéns, Belinha, parabéns a toda a equipe. Não havendo mais orador, quero agradecer a presença de todos, agradecer à secretária Isabelle, ao nosso amigo Ednaldo, Bila, né? A Joelma, que fez um belíssimo trabalho de apresentação, e a todos que estão aqui presentes, que faz essa equipe da saúde. A saúde realmente, a saúde não é uma pasta fácil de se fazer, pela dificuldade e a carência de recursos que essa pasta enfrenta. Mas sabemos, como foi citado aqui pelos vereadores, do esforço que o prefeito Zé Luiz faz e das parcerias que é usada pelo prefeito Zé Luiz para que chegue o recurso e chegue o atendimento na ponta que é o nosso povo. Parabéns a todos. Esta casa está sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos de vocês. Em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro encerrada essa audiência pública.